Então, apresentando as três, nós temos Maria Cecília Rego Macedo, ou Cissa Rego Macedo. Vocês veem pelo nome que é uma pessoa rica, de berço. Mas falando do currículo da Cissa, para quem não conhece, ela é design de interiores, sócia da Sambaíba Arquitetura e criadora dos cursos Decore a Sala, Decore o Quarto e Decore a Casa. E é ex-advogada, né, Cissa? Ex-advogada, fazia direito tributário. E Valesca também empreendedora digital, especialista em marketing digital hoje, criadora dos cursos 100 Passos e da mentoria Como Conquistar os Clientes Certos. E também é ex-advogada. Também ex-advogada. E também com Natália Candelária, criadora do perfil Apartamento 203, proprietária de escritório de arquitetura de mesmo nome, que inclusive está responsável pela nossa casa, né, Boldin? Verdade. Trabalhava no mercado financeiro, com crédito imobiliário, e os clientes me ligavam toda vez que dava um problema na obra, achando que o crédito era resolver o problema da obra. Então eu fiquei 8 anos, mas ainda tô lá na parte burocrática do negócio. Queria prosperar na vida, e aí eu escolhi economia por isso, porque eu era boa de matemática, não tem nada a ver. Economia no humanas. primeiro ano, eu estudava só história, eu odiava o primeiro ano da faculdade. Então foi muito isso, assim, foi no embalo, tenho que me formar até os 21, eu tinha esse conceito. Eu já vou pegar essa deixa. E como é que foi essa transição? Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Eu venho de uma família muito pobre e tal. Sempre foi tudo muito ralado, foi tudo muito suado. E eu consegui entrar numa faculdade, claro que eu não podia escolher qualquer curso, tinha que ser um curso tradicional, porque eu tinha que ganhar dinheiro, né? Pirâmide de Maslow ali. A necessidade principal era ter segurança, ter onde morar e ter uma vida minimamente financeiramente confortável. Mas direito veio como essa opção tradicional? Veio. Era direito, a medicina ou engenharia. Então, quando eu comecei a entender que direito não era pra mim, tinham muitas camadas, assim, de subjetividade que me amarravam, que era como se eu estivesse sendo ingrata com o esforço que meus pais fizeram pela minha educação. Como se eu estivesse abrindo mão de algo que muitas pessoas da minha família não tiveram oportunidade também. Me formei em 2011. 2011. E aí você foi fazer essa transição em que ano? 2017. Que eu detestava o que eu fazia, mas eu fazia muito bem feito. Eu gosto de escrever, era uma habilidade que eu tenho. Eu gosto de fazer a coisa de ver qual é a regra, não sei o quê, parará. Mas era muito chato, eu ficava pensando, gente, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Né? Era 1/3 da minha vida ali. E aí? E quando eu tiver 90 anos, eu vou olhar pra trás e falar, nossa, vi muitos regimentos. E aí, quando eu comecei a decepcionar meus pais, né, que foi quando eu pedi o divórcio, aí eu entendi que tá tudo bem, que eu podia decepcionar, porque eu sempre fui aquela filha que cumpria com os requisitos, não dava trabalho. Eu falei, quer saber? Se eu não fizer isso agora, eu vou fazer quando, né? Depois do divórcio, eu comecei a me abrir mais pra outras possibilidades. E aí eu resolvi que eu ia cair fora mesmo. Então, em 2017, eu pedi demissão na USP. E descobri que tava grávida, assim, umas 2 semanas depois. Não, eu juntei 30 mil reais, Bruno. Eu achava que, não, isso aqui eu vivo por 6 meses com 30 mil reais. Não sabia fazer conta, meu aluguel. Era um absurdo. Aí depois, quando o dinheiro começou a acabar, né? Mas graças a Deus, eu já tinha... E eu acho que isso me motivou, né? Eu já tinha um hobby no Instagram ali, mas eu fazia como hobby, assim. Sabia que eu lembro do dia que você pediu demissão? Você lembra? Eu lembro. A Malu assistia, ela me mostrou. Eu era seguidora muito fiel, assim. Eu ficava olhando, julgando, obviamente, muitas coisas. Ai, meu Deus do céu, essa menina. Louca. Mas eu tinha uma audiência já no Instagram. Eu já tinha noção de que eu poderia monetizar aquilo de alguma forma. Eu já fazia algumas parcerias com empresa e tal. Mas não era nada assim... né, que bancasse as minhas contas do mês. Mas aí, quando eu entendi que eu tava grávida e que não tinha mais jeito, eu falei, não, agora vai ter que dar certo isso aqui. E fui bater na cabeça até dar certo, até que deu. Que bom que deu certo. E o seu, Natália, como é que foi? O meu, eu comecei a trabalhar com 14 anos uma Gazeta de Santo Amaro, que eu cuidava do arquivo morto. Mas era um trabalho, era um curso que eu fazia que chamava Programa de Educação para o Trabalho. Ele ensinava como você se vestia, como você deveria se comportar no trabalho. E toda sexta-feira a minha chefe fazia eu lavar o carro dela. Sim. Sempre estudei em escola pública, nunca tive uma referência de carreira, né? Meu pai trabalha até hoje na mesma empresa. E meu pai sempre foi o cara CLT, né? Então, eu almejava trabalhar num banco, porque eu passava em frente ao Itaú, falava, um dia eu vou trabalhar ali, né? E aí, aos 16 anos, eu fui trabalhar no Itaú, trabalhar na área de consórcio. E aí, um diretor... Nossa, que legal, com 16 anos. Era estagiária, né? Tava no primeiro ano da faculdade. E aí, um diretor de previdência falou que eu tinha uma veia muito comercial e me levou para trabalhar com investimento e previdência. E aí, eu entendi que eu tinha uma dinâmica de comunicação muito boa. Você tinha 16 anos nessa época? Nessa época, eu tinha 17, 18 anos. Eu fiquei no banco até os 23. Nossa. E aí, eu pedi demissão. Eu ainda estava em investimento, ganhava bem. Tinha saído do bairro que todos meus amigos ainda não tinham conseguido, então a gente tava ali, a gente comemorava, né, de prosperar. Eu sou de uma família de 4 irmãos, né, somos em 4 filhos, então tudo era bem complexo ali pra gente.
E aí eu me sentia super vitoriosa, mas eu era muito inquieta, eu sou até hoje, assim, eu não me acomodo muito fácil com as coisas, né? Eu tinha isso na cabeça que eu queria empreender, queria vender outras coisas, né? Não queria, que o banco, acho que assim como a minha empresa que eu vim a ter depois, a gente tá super no comando do Banco Central. Então, você tem as regras, todo dia você tem que fazer o mesmo processo. E aí, eu não tinha muito dinheiro, eu já morava sozinha. Fiquei grávida do Pedro também, com 23 anos. E morava numa kitnet, não cabia eu e um bebê, mas eu tinha acabado de pedir demissão. Então, como é que faz agora, né? Cadê a assistência ali de uma mãe para cuidar do filho até ele pelo menos ter 6 meses? E eu fiquei desesperada, mas fui vender plano de saúde, porque eu sabia que tinha uma corretagem muito boa. Vendi consórcio, só não vendi meus pais. Você era uma boa vendedora, então. Eu era muito boa, assim. Quando eu acreditava naquilo, eu vendia bem. E aí, eu juntei um dinheiro, juntei 10 mil reais, porque eu fui para um apartamento um pouco maior, por causa do Pedro e tudo mais. E aí, com 5 meses, eu descobri que eu tava com câncer na gravidez do Pedro. Caramba! E aí, eu queria comprar uma franquia de algo, porque acho que franquia, de repente, é um modelo mais fácil para quem quer começar a empreender, né? Já tem ali toda a característica do negócio. E aí, Porque a facilidade custa caro quase sempre, Exatamente. Né? Mas eu tinha 10 mil reais. Pensou nessa velocidade. 10 mil reais não dava. A gente quase... caro. Não vou falar que foi quase, porque depois que a gente viu as cifras assim, a gente desistiu. Mas a gente deu uma bela de uma pesquisada pra abrir uma franquia da Cacau Show. Só que eu já falava de alimentação saudável na época. Aí eu falei pro Bruno, não faz sentido eu vender um negócio que eu não acredito. Eu falei, amor, a gente tá cobrindo as apostas. Emagrecimento de um lado. É o equilíbrio. Aqui emagrece lá, vai dar certo. Tive 2 sócios, a gente criou a empresa chamada Efetiva, que trabalhava com crédito imobiliário. E dentro dessa empresa, a gente teve 70 funcionários, 7 escritórios no Brasil. E, bom, mercado financeiro, você trabalha 24 horas por dia. Mas vem, o momento que vem, né? Eu acho que eu me sentia bloqueada intelectualmente. Porque eu tenho um lado criativo muito aguçado. E acho que as pessoas que fazem transição de carreira têm essa questão, né? Caraca, mas o direito é a regra mesma coisa. Né? E aí, eu conversei com meu sócio, que chama Bruno também, que tá até hoje na empresa. Eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com isso. Mas eu não tinha ideia de design de interiores, muito menos de Instagram e internet. Eu criei o meu perfil Apartamento 203 em 2016 para ter fotos da obra do meu apartamento. Eu fui para Curitiba, fiz um curso de um dia, voltei, já fiz meu Media Kit, já comecei a vender parceria. E eu só fiz a virada de chave, a gente estava até falando sobre isso, assim, que eu acho muito arriscado. A gente está aqui numa mesa de pessoas bem-sucedidas, né? Numa transição. Exatamente. Mas não é uma coisa simples e nem é uma coisa que dá para romantizar, né? Então, eu acho que eu já tinha um filho, então eu fiz uma transição muito calma, porque eu falo que seguir o coração não paga a conta. Acho que foi mais parecida com a minha, então. Então foi bem devagar. E aí, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro com o Instagram, eu virei a chave. Parei de ir no escritório de mercado financeiro. Isso foi em 2019. E a Cissa foi um pouquinho diferente. O meu foi bem diferente. O meu, vamos lá, eu acho assim, eu costumo dizer que eu tive 2 casamentos. Eu tive um casamento bem sucedido, que eu era feliz no meu casamento, estava tudo bem lá para sempre. Aí, de repente, surgiu o design de interiores, que me tirou da advocacia. Vou contar do início como é que começou. O amante, então. Foi um amante. O design de interiores foi o Ricardão que me tirou de um bem-sucedido casamento com a advocacia. Que eu me apaixonei, a verdade é essa. Eu me apaixonei e perdi a cabeça e fui. O que acontece? Quando eu escolhi a advocacia, eu tinha 16 anos. Eu estava passando por um momento que a minha família estava começando a perder dinheiro. E aquilo ia chegar num buraco muito pior mais à frente. E entre os digamos assim, a minha primeira idade, até os 30 anos, eu não tinha opção de ter nenhum tipo de ajuda, porque eu tinha que ganhar dinheiro para ter a minha independência financeira, que era o meu sonho, a minha independência financeira. Você mudou mais ou menos aos 30 anos de carreira? Não, eu mudei com 35. 35? Eu sou velha, Bruno tem 45. Eu tava pensando o seguinte, eu mudei próximo dos 30, você também, não foi? Com 27. 27? E eu sabia que a advocacia, na época, eu sabia que o direito dava mais dinheiro. E quando eu fiz com 16 anos, que eu fiz um pouquinho antecipado. Não, se a Valesca falou que, no caso dela, ela tinha poucas opções, nessa época eram menos ainda, porque não tinha digital, por exemplo, não tinha nada disso. Eu entrei na PUC em 93, no segundo semestre de 93. Eu fiz vestibular em 92. E quando eu escolhi, eu não queria ser pobre. Eu vou falar a palavra, o verbo certo, eu não queria ser pobre. Exato. No último semestre da faculdade foi quando meus pais quebraram mesmo. E eu tive que pedir uma bolsa. O que eles faziam? Comerciantes trabalhavam com comida, tipo delicatessen. Então, assim, esses meus primeiros anos, eu não tinha opção. E eu fui ser advogada, fui trabalhar com contencioso.
que é a coisa de escrever, de litígio, de falar, de fazer sustentação oral. Quando o sujeito começa a ter opção, ele começa a pensar, né? Aí eu fui morar sozinha, montei a minha casa lá no Rio. Depois eu vim trabalhar aqui em São Paulo, montei a minha casa aqui em São Paulo. E aí que eu acho que entrou a paixão. Quando foi montar a sua casa? Quando eu fui montar a minha casa. Igual a Nath, então, mesma coisa. Ainda que eu esteja hoje muito satisfeita, muito plena, a gente sempre tá ali, ó. Vai que tem um Ricardão ali mais interessante. Sim, né? eu acho que o prazer da vida tá aí, né? E você se permitir mudar e ser tá várias sempre coisas. apaixonado, né? Porque esse tesão que realmente traz resultados extraordinários. Até porque todos nós aqui somos muito novos, pô. Sim, Quanto também que a gente tem vai isso. viver ainda na vida? Pode ser que a gente mude várias vezes, mas eu queria que vocês resumissem, por exemplo, em uma palavra, aquilo que foi o motivador da transição de carreira. Foi o quê? Foi dinheiro? Foi não estar feliz? O meu não foi dinheiro, o meu foi uma insatisfação, porque eu tava muito infeliz. Porque pra pagar esse preço... Mesmo ganhando muito bem. Tava. E não, sendo bom no que fazia. Bruno, eu saí pra ganhar menos. Eu saí pra ser feliz. Eu falei que eu me apaixonei pelo Ricardão. Eu acho que pra mim pegou muito essa energia pesada. Por mais que você tinha uma renda legal, pra idade que eu tinha, eu era a única dos meus amigos que era empreendedora e que ganhava mais de 30 mil reais por mês. Era a única. Mas tinha uma energia pesada. Eu levantava, eu sempre gostei de acordar cedo, mas chegou uma fase que eu não tinha mais tesão. E eu pensava, cara, se eu morrer hoje, qual é o legado que eu deixo na minha empresa para as pessoas que estão em volta de mim, para os meus funcionários? Eu não queria mais ter funcionário. Quando eu saí, eu falei, cara, a gente tinha 70 funcionários, eu sonhava com folha de pagamento, com FGTS. Eu tinha desespero, assim. São 70 famílias, né? Ser funcionário. Mas eu sempre tive dentro de mim uma coisa de tipo, cara, se der tudo errado, eu sou uma pessoa que já fiz faxina. Eu vendo coco na praia. Vendo coco na praia. Nunca teve essa vaidade. E a vaidade me segurou por muito tempo. Tinha uma carteirinha vermelha ali que era, sou procuradora, meu filho. Eu me achava o máximo. Mas eu pensei, cara, eu já dei esse check na vida. Essa vaidade não tá mais pagando esse tempo. Que pra mim o que mais me aprisionava era o tempo. Eu não era dona do meu tempo. Eu era louca, fitness. Eu queria treinar 3 vezes por dia. Então, assim, pra mim era muito aprisionante aquilo de bater o cartão. E tinha dia que eu esquecia de bater o cartão. Tinha que descer correndo. E 10 horas enfiada dentro da USP. Eu achava aquilo... Era sufocante. Não, me dava claustrofobia. E aí eu pensava, gente, se eu estivesse fazendo faxina, juro por Deus, eu lá, procuradora, lá na minha salinha, cara, se eu estivesse fazendo uma faxina hoje, eu tava na segunda do dia, tava indo pra minha casa. Ouvindo música, felizona. Quais foram os principais desafios depois da decisão? Escolheram lá um caminho, design de interiores, no seu caso foi a internet e mudou várias vezes lá também até chegar no marketing digital. Então, a minha família deu uma surtada, minha mãe quase teve infarto, meu irmão filmou na hora e falou, a Valesca tá grávida, a Valesca pediu demissão, foi uma coisa meio louca. Mas acabou que deu tudo certo, assim, hoje em dia meus pais falam que é o maior orgulho, meu marido veio trabalhar comigo, mas na época, cara, todo mundo, eu era muito zoada, grupo de faculdade, né, a galera que estudou comigo, mandavam todo dia, agora a Valesca é blogueira, tiravam prints, ficavam mandando zoando, a blogueirinha. Você tava no grupo, mas no caso de vocês, como design de interiores é um curso muito mais rápido que arquitetura, tem esse pessoal falando, né? Ficando um pouco de inveja. Pô, fizeram design, pegaram um atalho e estão ganhando dinheiro pra caramba. Então também tem essa opinião dos arquitetos mesmo, né? Sim, e o meu primeiro cliente foi uma amiga, porque eu tinha medo de não saber decorar de fato, né? Fiz minha casa, achei linda, mas aí, o que as pessoas vão achar? No primeiro momento, quando eu larguei o direito tributário, num escritório bom, com uma carreira não sei o quê, eu tive, sim, esse olhar de as pessoas preocupadas até, de que eu tava dando uma decisão errada. Mas também, gente, eu também, de qualquer maneira, o pior cenário que ia acontecer, e a gente tem que ter esse tipo de humildade, eu inclusive pago a minha OAB até hoje. E a minha também pago, eu tinha essa humildade que eu ia falar assim, gente, se der zebra também, qual é o problema? Volta, estuda, mudou o Código de Processo Civil. Você tinha um plano B, né? Eu tinha um plano B e eu ia voltar, ia bater na porta dos escritórios, eu saí sempre com as portas abertas, fiquei sem dinheiro mesmo, eu não tinha dinheiro pra fazer academia. Quanto tempo demorou pra dar certo? Você falar assim, nossa, mudei e realmente... 6 anos. 6 anos? 6 anos, eu acho, assim, pra colher. Que foi 2019, quando eu fiz o meu primeiro produto digital, que foi o Grupo de Milão, que eu fui super criticada na internet também, porque ninguém vendia nada. Eu foquei ali, fui fazendo os posts conforme ela fazia. E foi, assim, foi uma virada de chave maravilhosa. Foi um match que eu sempre desejei, lembra, né? Porque eu era amiga das... Eu mandei muita gente pro curso da Valesca e mandei mesmo, porque eu falava, segue a Valesca. Eu dava um tique lá pra pessoa fazer... Porque faz diferença mesmo. Porque não tem como mais hoje em dia, né? Você não tá presente. E não é só estar presente, fazer um perfilzinho. Não, é fazer um negócio direito. Me ajudou muito. Até porque o que acontece hoje é o seguinte. A Malu, por exemplo, a gente quer ir num restaurante.
ela vai e abre o Instagram, vai algumas pessoas que ela segue, que ela vê que tem um gosto legal pra restaurante, começa a olhar o feed e fala, a pessoa foi aqui, foi lá. Exato, eu faço Então, igualzinho. ela às vezes, em vez de procurar no Google ou no iFood, né, alguma coisa assim, ela pega e olha o Instagram. Então, você tem que estar onde as pessoas estão olhando. Então, cabe lembrar que aqui nós temos a história das pessoas que deram certo. E aí todo mundo pensa, nossa, transição de carreira é isso aí, vou fazer igual a Valesca, larguei meu emprego, né, sem engravidar nesse processo, espero que isso aconteça, porque é só insistir que vai dar certo, e muitas vezes não. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb, que ele fala que o cemitério dos perdedores é silencioso. Não é porque a gente faz uma coisa que a gente ama, que todas as coisas que a gente faz, a gente ama. Exato. Isso deveria ter falado antes, inclusive. Porque tem gente, coisa chata pra caramba. O que vocês acham disso? A pessoa que pensa assim, vou mudar de carreira. Porque agora é eu quero fazer o que eu amo. Ah, ela tem 15 anos, né? Porque... Eu acho que também tem muita gente que quer mudar de carreira porque não gosta de trabalhar e quer sempre fugir do lado chato. E eu acho que não tem como mudar de carreira. Eu acho que eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que eu sou muito trabalhadora, que eu acordo e eu trabalho de sol a sol. Eu acho que nós todos aqui temos essa característica. A gente não tem medo do trabalho, a gente tem a humildade de ser trabalhador, de se submeter às regras que às vezes tem que se submeter a sócio, se submeter a regras de audiência e de coisa, assim, entrar no jogo do trabalho. Se você for arrogante, for achar que você faz o que você quiser, você não vai trabalhar. Então eu acho que... Vai querer ficar mudando de carreira toda hora, eu tenho uma frase Isso. icônica que eu sempre falo, trabalhar dá trabalho, em qualquer área. Então não adianta você imaginar que eu vou sair pra fazer o que eu gosto e aí eu não vou trabalhar nenhum dia da minha vida. Mas sabe o que eu acho pior do que o que acaba com o seu sonho. Pior do que ela falou de as pessoas que querem trabalhar com o que ama é quem vende isso, né? Porque hoje tem um boom de siga seu coração. Acho que eu acho que esse é um isso caminho... me preocupa, assim, muito. Porque às vezes você vende uma coisa que não existe. E a pessoa fica traumatizada e ela nunca vai trabalhar com o que ela gosta. A internet é tão árdua como qualquer outra profissão, né? A gente tem um ônus muito pesado. Obviamente que a gente consegue escalar o nosso ganho, que talvez qualquer profissão que a gente já tenha tido, a gente não consegue. Mas tem um lado escalar também... com baixo custo, né? Isso é muito bom. Exatamente. Tem um lado de burocracia e de bastidores bem pesado, que acho que hoje a gente tem essa possibilidade de ter um curso que vai te ensinar ali os caminhos e acho super vantajoso para quem tá começando ou quer empreender. E antes de largar o que você tem na mão, você também buscar... combinaram um patrocínio aí do curso da Valesca antes da... Não, mas eu acho que, por exemplo, na minha época não tinha isso. Talvez a minha transição teria sido mais rápida se eu tivesse uma orientação, sabe, dos caminhos. Quem já fez, né? Sim. Fica mais fácil. Mas sobre isso de realmente, vou fazer o que eu amo, eu fico me perguntando se o Johann Peter Gerdau, ele acorda assim pensando, meu Deus, como eu amo pregos. Eu acho que isso é muito sutil e tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso. Porque eu acho que quando a gente tá ali no nosso talento, assim, no sentido do talento, da nossa vocação, daquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente brilha, pagando... Isso não é... Aquilo que a gente faz bem... Eu acho que a chance da gente prosperar e ganhar dinheiro é maior, porque o preço é mais a gente leve. meio que se desapega. Não é muito louco uma capricorniana falar isso, porque capricorniano nunca se desapega do dinheiro. Porque se alguém Voltamos falar, ao quadro liberal místico aqui. Não, assim, mas eu acho assim, quando você faz aquilo que você faz com maestria, que é a sua vocação, que é aquele lugar onde serve mais gente. Quantas pessoas você ajudaria na procuradoria da USP? E quantas pessoas a sua mensagem transformou vidas? A minha foi uma delas. O documentário do Bill Gates fala muito sobre isso, né? Eu achei o máximo, porque é muito humanizado. Um cara como Bill Gates... Eu vi no Netflix. No Netflix. São só 3 episódios, vale a pena assistir. Ele fala tanto, né? Eu meio que cortei relações pessoais com o Bill Gates. Faz um tempinho que eu não falo com ele, porque ele começou a falar que o Bitcoin gasta muita energia. Como se o negócio dele fosse movido a lenha, né? Ou que o computador não gaste mais do que eu acho escrever. Engraçado, assim, que ele não dá conta do trabalho dele, mesmo sendo bilionário, né? Ele tem ali relações difíceis, familiares. Você viu que ele separou com a esposa? Até hoje eu trabalho mais em termos de horas do que eu trabalhava no exército. Só que a diferença é que, como eu gosto do que eu faço, acaba que o tempo rende mais. Eu tô na minha posição, igual você falou. Isso. Sim. O outro ponto é, eu não gosto de coisas que eu faço. Eu nunca acordei assim e falei, meu Deus, como eu amo pagar os meus impostos, né? 6 guias diferentes todo mês, porque eu saí do simples. Não é legal isso. Então tem coisas que eu não gosto de fazer. Então, o que você daria de dica pra essa pessoa que tá assistindo a gente, que ela não está insatisfeita temporariamente com o que ela faz, ela viu que é algo estrutural, ela não se imagina mais fazendo aquilo? Como planejar esse processo? O que vocês fariam se fosse com vocês hoje?
Primeiro eu estudaria sobre uma próxima área que eu queira atuar, porque eu acho que a gente precisa, pra gente vender algo, né, a gente precisa ter um valor daquilo que a gente vai passar pras pessoas. Acho que vocês são especialistas no que vocês falam. Você é um gênio, né, porque sabe de tudo de cor, eu escuto os podcasts, todas as citações, ele eu falei, sempre tem uma citação, certeza né? que o Bruno estuda antes, hoje eu vou citar o fulano Sêneca, de tal. Não é Cícero. possível. Eu acho que o primeiro passo eu busquei fazer as coisas de forma estruturada, né, então acho que uma pessoa de 40 anos hoje já tem um patrimônio, alguma reserva, que acho que é o número 1, né? Porque se Você foi bem responsável se nisso. der errado, você tem ali como, ainda mais quem tem filho, família, enfim, precisa gerenciar tudo isso. Porque senão a transição vira uma dor de cabeça, um pesadelo, se você não tiver essa garantia ali de pelo menos sustentar durante um período, né? Então, Você falou que a pessoa com 40 anos com a vida estruturada. Eu quero falar agora com a galera que tem 40 anos e não está com a vida estruturada. Porque com 40 anos eu estava devendo 120, 140 mil pra minha mãe, que foram dinheiro que eu fui tirando. Eu fui pegando dinheiro pra poder fazer esses 10 anos de transição de carreira. Eu fui fazendo as coisas. E o vento só foi virar pra mim por volta dos 43. Então, assim, tem muito... E na minha família tem histórias. E a minha mãe mesmo, quando meu pai morreu, ela tinha 53 anos e ela tava super quebradaça. E ela foi migrar do comércio das delicatessens para os doces de festas por volta dos 60. E ela, na casa entre os 60 e os 70, ela super prosperou. A minha tia Escila, que tinha confecção, que fazia toda a linha de bebê da Mesbla. Não sei se vocês são mais novos que eu. A Mesbla era uma grande magazã, que tinha como se fosse uma loja dessas Tem no Brasil todo, ela vendia confecção. E a minha tia quebrou. Quando a Mesbla quebrou, minha tia quebrou junto e foi fazer torta para vender torta da casa de um pro outro. E de vendendo torta, foi fazendo mesa de frios, pão a metro, não sei o quê. E hoje em dia é um dos maiores bufês do Rio de Janeiro. E comprou apartamento por volta dos 50 anos. E deu apartamento pros filhos. E é uma guerreira que passou por essa pandemia fazendo delivery, porque não teve festa. E minha mãe também. Então eu digo assim, o valor que eu trago pras pessoas, independentemente com ou sem transição, é o trabalho. É acordar de sol a sol e não ter medo de trabalhar. E muitas vezes, não é todo mundo, que vocês são do mercado financeiro, é normal pra vocês a história de ter dinheiro em fundo, em ação, em Bitcoin, mas muita gente não tem nenhum centavo guardado e vira o mês e paga o boleto. E os meus pais viveram a vida inteira assim, pagando as contas, tinham 4 filhos e o dinheiro do trabalho paga as contas. Então, assim, a minha dica é, se possível, façam a reserva, aprendam a fazer a reserva, a parte financeira é muito importante. Eu não fiz, hoje eu aprendi a fazer a reserva e eu não quero nunca mais não ter a reserva. Eu não quero pirar e não ter dinheiro guardado nunca mais na minha vida, sob pena de viver apertada, mas eu acho muito importante ter a reserva. E a dica que eu dou é: não tenham medo do trabalho. Acorda para trabalhar. O trabalho enobrece, dignifica. Quando eu era estagiária e os meus pais estavam super quebrados, eles tinham delicatessen, não tinha restaurante na PUC à noite. Eu levava sanduíche da delicatessen deles para vender para a galera da minha turma e eles compravam os sanduíches da PUC para vender e com aquele dinheiro fazia diferença para mim. Então, assim, é o valor do trabalho independentemente da carreira.